Então, vamos lá começar? Hoje a gente vai para a nossa última parte do conteúdo, que são as eudicotiledôneas asterídeas. E aí, esse é o último grupo lá da filogenia, é o grupo mais derivado. Então, a maior parte, a grande maioria das famílias tem muito mais características derivadas do que primitivas. O que eu quero que vocês lembrem? Toda planta ela é um misto de características derivadas e primitivas. Isso eu tentei mostrar naquele exercício lá de tendência evolutiva nas famílias, vocês tinham que pontuar. Então, nenhum grupo vai ser totalmente derivado e nenhum grupo vai ser totalmente primitivo. É um misto de características. Quanto mais características derivadas, mais para o final da filogenia ele está. Por isso ele é mais derivado e por isso ele é muito mais recente no tempo evolutivo. Isso é o que significa ser derivado. Ele surgiu depois, ele é muito mais recente. Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente passar a nossa última parte da aula. Vou compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Tá todo mundo vendo? Sim? Sim, professora. Ah, beleza. Então tá. A gente está nas asterídeas. E aí, só para a gente relembrar, né? Então, a gente está na última parte da filogenia. Então, a gente está dentro das eudicotiledôneas. Aqui, a gente tem esses dois grandes clados. Então, a gente já viu tudo isso daqui, ó. Eu estou passando com a seta. Rosídeas 1, Rosídeas 2, os grupos que não são nem rosídeas nem asterídeas. E a gente chegou nesse último clado. Repara como ele é menor. Então, a gente também divide isso daqui em dois grandes clados, né? Rosídea e asterídea. E dentro das asterídeas, assim como a gente fez nas rosídeas, a gente também vai dividir em dois grupos, asterídeas 1 e asterídeas 2. Só para a gente caracterizar quem são as asterídeas. Um outro nome para esse grupo é o que a gente chama de simpétale. Sim significa junto, é igual gamopétala. Então, o que eu quero que vocês lembrem? A principal característica das asterídeas é ter a corola gamopétala. Gamopétala quando as pétalas são unidas entre si. E o que a gente tem de característica para esse grupo? Os óvulos têm um único integumento. E isso é diferente das demais eudicotiledôneas. Então, na hora que a gente pega angiospermas como um todo, os óvulos sempre têm dois integumentos. Um que chama primina e o outro que se chama secundina, que vai formar, depois de fecundado, as duas cascas da semente, a testa e a tegma. Nas asterídeas, um dos integumentos ele se perde. Isso não é melhor ou pior para a planta, é só uma característica. Então, ela tem redução no número de integumentos. Se diminui o número de integumentos, a parede do megasporante é fina, que é a parede do óvulo. Então, essa parede ela é mais fina e eu não tenho iridoides. Iridoides é uma característica para todas as outras eudicotiledôneas. Iridoide é um tipo de composto secundário que a planta produz. Então, aqui dentro das asterídeas, eu tenho um monte de compostos secundários muito mais complexos do que eu tinha em rosídeas, por exemplo. Então, aqui a gente não vai enxergar, por exemplo, sei lá, tanino, que é um composto super simples. A gente tem compostos muito mais complexos, como os iridoides. Na maioria dos casos, os estames são isostêmones. Muito difícil a gente encontrar aqui plantas com estame polistêmone, que é mais estame que pétala. Lembra, tudo que é poli é uma característica primitiva. Então, a gente tem menos representantes com estames polistêmones. A maioria é isostêmone. E eles são do tipo epipétalos. A corola do tipo gamopétala, que já disse, e o gineceu, na maioria dos casos, é gamocarpelar. É o grupo mais recente. Então, a primeira ordem dentro das asterídeas surgiu há 128 milhões de anos, mas a maioria delas surgiu há 100 milhões de anos. Então, lembra que eudicotiledôneas surgiu há 137 milhões de anos. Então, 37 milhões de anos depois é que surgiu as asterídeas dentro das eudicotiledôneas.
E a gente divide em dois grupos, asterídeas 1 e 2, ou a gente chama de lamídeas e campanulídeas, que é o termo que a gente mais utiliza agora, tanto na PG3, como eu marquei aqui, mas na PG4 também. Então, a gente divide elas em lamídeas e campanulídeas. Então, só para a gente ter, essas aqui são as lamídeas e essas são as campanulídeas. Esses nomes vêm da ordem mais típica, mais representativa. Então, lamídeas vem da ordem Lamiales, que está aqui dentro das asterídeas 1, e campanulídeas vem da ordem Campanulares, que está aqui dentro de Asterales, em asterídeas 2. Antes da gente começar a falar do 1 e 2, das asterídeas 1 e 2, a gente tem a ordem que ela é antes dessas duas. Então, são as primeiras asterídeas que apareceram que a gente tem a ordem Ericalis. E aí, só para vocês verem como ela é antes de asterídeas, a gente tem aqui estames diplostêmones. Diplostêmone, não sei se vocês lembram, é uma característica primitiva. Então, isso vai mudando ao longo do tempo. Então, essas foram as primeiras que surgiram. A gente tem uma série de famílias importantes, mas eu separei pela uma só, para a gente estudar, que é a família Lecitidaceae, que é a família da castanha do Pará e do abricó de Macau. Já vou mostrar quais são essas duas plantas. E aí é muito fácil de reconhecer essa família. Então, na hora que a gente pega uma característica anatômica importante, os feixes vasculares são corticais. Essa é uma característica anatômica importante dentro da família Lecitidaceae. E o ovário é ínfero ou semi-ínfero. Mas como é que eu reconheço no campo? Então, isso daqui eu tirei de um guia, como reconhecê-las. Um guia de campo que eu tenho. Então, as Lecitidaceae têm folhas simples, alternas e agrupadas nos ápices do ramos. É só para vocês lembrarem como é que são as castanheiras. Nas castanheiras, eu tenho aquele tronco bastante comprido, que a gente chama de fuste longo, e a ramificação da árvore é só na extremidade dela. Então, eu tenho árvores com 20 metros, 30 metros, com a ramificação só no topo. Isso é bem típico das castanheiras da família Lecitidaceae. Lembrando que ela tem o fruto típico, que é o que a gente chama de pixídio, que é uma urna com uma tampinha que a gente chama de opérculo, que é o fruto da castanheira. Então, essa daqui é uma propaganda, né, da castanha lá para fora. E aí, há um tempo atrás, a gente não chama mais de castanha do Pará. A gente passou a chamar esse grupo de plantas de castanha do Brasil, porque ela não acontece só no Pará. Então, a gente encontra castanheiras no Mato Grosso, toda aqui essa região norte, a gente tem a ocorrência da família Lecitidaceae e da Bertholletia excelsa, que é o nome científico da castanha do Pará. Então, ele mostra onde é que acontece, então tem um pontinho aqui mostrando de onde que ela vem, da região norte do Brasil, e mostra o frutão, né? Então, a gente tem esse fruto, que a gente chama de pixídio, que popularmente o pessoal chama de ouriço. A tampinha fica lá em cima, cai o ouriço, e aí depois a gente abre e retira as sementes, as castanhas, para serem consumidas. Então, a madeira, ela é muito boa também para construção civil. Então, olha aqui que eu falei, a gente tem um fuste muito longo e a ramificação da árvore só na parte superior da planta. Então, a madeira é uma madeira que a gente chama de madeira de lei, é boa para fabricação de móveis e por aí vai. A gente tem uma árvore bastante importante e que, de tanto ser explorada, ela entrou no livro vermelho da flora e hoje ela é uma árvore protegida. Acho que todo mundo já viu, andando por Mato Grosso, uma área aberta, seja para pasto ou para plantação, que a gente vê as castanheiras ali. Então, a gente vê lá toda aquela área aberta, mas as castanheiras ainda de pé, porque elas são plantas proibidas de se remover, a não ser em áreas de manejo legalizado. E a flor das castanheiras, elas são bem diferentonas. Então, ela tem as pétalas das sépalas e os estames são concentrados numa estruturinha aqui. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo que ele fala de castanhas de um modo geral. Ele vai falar da castanha de caju, mas fala de castanha do Pará também.
Agro, a indústria riqueza do Brasil. Castanha é agro. O Brasil tem uma castanha nativa em cada região. Do norte sai a castanha do Pará. A castanha do caju vem do nordeste. No Cerrado é colhida a castanha do Baru. Mas o Brasil produz também castanhas que vieram de outros países, como a macadâmia e a castanha portuguesa produzidas no sudeste e a noz pecan, plantada no sul. As castanhas movimentam a economia. Em 2016, a exportação rendeu mais de 130 bilhões de dólares. As castanhas têm alto valor nutritivo e ajudam no combate ao colesterol. São usadas para fazer leite, salgados, bolos, doces e até cremes e shampoos. Castanha é equilíbrio para a saúde e para o meio ambiente. Castanha é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Seara. E aí, gente, o que eu queria mostrar? Que a castanha, a gente não tem só esse potencial da castanha consumida in natura. A gente tem toda a manipulação a partir delas. Então, a gente às vezes tem que pensar fora da caixinha, né? Não pensar só no produto in natura, mas no beneficiamento desse produto. Então, a castanha ela pode ser transformada em cosméticos. A gente sabe que existem uma série de cosméticos derivados a parte feia, produzidos e manufaturados a partir da castanha do Pará, por exemplo. A gente também tem toda uma linha de leites, são os leites vegetais. E aí atende a um público que gosta, mas também um público que tem intolerância à lactose. E esse é um mercado que vem crescendo cada vez mais. Então, essa é uma outra alternativa para as castanhas. Então, para a gente pensar um pouco fora da caixinha do que a gente tem. Eu lembro que, não sei se tem mais, faz muito tempo que eu não vejo, mas em Alta Floresta tinha uma cooperativa, eles pegavam a castanha, se eu não me engano, era de Alta Floresta, mas de Itaúba também, e eles beneficiavam essa castanha. Então, era castanha saborizada. Então, ela tinha sabor com tempero de orégano, com chocolate, assim por diante. O valor agregado do produto, ela é muito maior. Só para vocês terem uma diferença assim, de preço, o que eu pago na castanha aqui na castanha do Brasil, a castanha do Pará aqui, é 10 vezes mais barato do que lá em São Paulo. Então, eu lembro que eu levava, quando eu viajava no final de ano para São Paulo, eu levava para minha mãe. Eu comprava a castanha aqui e levava para ela de presente, porque lá é muito mais caro. Porque aqui a gente está do lado do nosso fornecedor, né? Então, só para vocês terem uma ideia também do valor agregado do produto. Aí sim a gente entra nas asterídeas. Então, é a mesma, as características em azul é a mesma para as asterídeas. Agora sim a gente está falando delas. Corola gramopétala, isostêmulos, estames epipétalos, aqueles são grudados na pétala. Gamocarpelar e por aí vai. Então, aqui a gente começa a falar das asterídeas propriamente ditas. Então, o que a gente vai encontrar dentro de todas as asterídeas, independente de ser asterídeas 1 ou 2? A redução no número de elementos, e eu não tenho, porque ela é uma eudicotiledora, é pólen com uma abertura. Pólen com uma abertura é para todos os outros grupos de angiospermas, menos eudicotiledôneas. E aí a gente tem vários graus de fusão e união dos ciclos. Então, eu tenho estames reduzidos, ou número igual ou menor que pétalas. Eu tenho simetria bilateral, e aí a simetria bilateral, ela sempre denota uma afinidade pelo polinizador, e ter polinizador específico é uma característica evolutivamente recente. Eu tenho produção de néctar a partir de discos de néctar ao redor do ovários, eu tenho uma porrada de elementos de compostos secundários que a planta produz. Diferentes. Eu não tenho tanino, que é o tipo mais simples que a gente encontra nas fosídeas. Mas, de resto, a gente tem um monte de compostos secundários presentes nesse grupo. Então, a gente vai falar das lamídeas, que são as asterídeas 1. E aí, só lembrando que eu já coloquei os vídeos de lamídeas e campanolídeas lá no AVA, para a gente dar uma olhada. Então, quem são as lamídeas? E aí, a gente começa a diferenciar as duas. As duas vão ter corola gramopétala. As duas vão ter estames e isostêmulos. O que muda de um grupo para o outro? As lamídeas, você viu que não está em azul. Se não está em azul, não é sinapomorfia. Mas é uma característica que aparece numa quantidade considerável de representantes. Então, eu tenho bastante grupos aqui com folha oposta e com ovário súpero.
Vocês vão ver que nas Serrídeas 2, vou ter uma grande quantidade de representantes com folha alterna e ovário ínfero. E essa vai ser a diferença entre as lamídeas e as campanolídeas, ou Euasterídeas 1 e Euasterídeas 2. Primeira ordem que a gente vai ver aqui dentro é Solanales. Então, aqui, das 4 ordens, a gente vai estudar 3 ordens. Eu tenho 6 famílias, e a Solanales, ela tem uma característica, a ordem Solanales, que é muito fácil de se enxergar. Ó, repara que eu falei que a Serrídeas 1 tem folha oposta, mas todo mundo na ordem Solanales tem folha alterna. Só para vocês verem que isso não é uma sinapomorfia, mas é uma característica presente em grande parte dos grupos, que é o que eu estou chamando de corola aplicada. Então, eu já vou mostrar o que é essa corola aplicada. A gente tem todas essas famílias aqui dentro da ordem Solanales, Solanaceae, Convolvulaceae, Hydroleaceae e Boraginaceae. A gente vai estudar essas duas, Solanaceae e Convolvulaceae. A família da batata e a família da batata doce, não confundam. Mas é fácil de não confundir, eu vou mostrar o porquê. Antes de eu chegar lá, eu vou mostrar o que é corola aplicada. Vocês conseguem ver? Isso vale para todo mundo da ordem. Então, eu vou mostrar essa característica em Solanaceae e em Convolvulaceae. Vocês conseguem ver que tem uma dobrinha aqui na pétala? Cada pétala ela tem uma dobrinha. Isso é ter a corola aplicada. Essa dobrinha na pétala é muito típico da ordem Solanares. Então, quem é a família Solanaceae? Família Solanaceae é a família do tomate, da pimenta, do pimentão, da batata, do jiló. Então, eu tenho uma série de hortaliças que fazem parte dessa família. Eu tenho a família do fumo aqui dentro também, e a família da beladona, que é uma planta medicinal importante. Então, é uma família bastante grande, com cerca de 3.000 espécies, e ela tem uma única sinapomorfia, que são os carpelos orientados obliquamente ao plano médio da flor. O que significa isso, traduzindo de uma maneira fácil de se entender? Toda vez que a gente abre a flor, a gente enxerga o gineceu bem no meio da flor. Então, tem lá pétala mais para fora, sépala mais para fora, pétala mais para dentro, sempre em círculos concêntricos. Os estames mais para dentro ainda e o gineceu lá no meio, o carpelinho lá no meio. Nesse caso, o carpelo está no meio, mas ele não está reto. Ele sempre está de maneira oblíqua ao centro da flor. Então, isso é uma característica típica. Tem folha alterna e ovário súpero. E Solanaceae é uma família cosmopolita. O que significa ser cosmopolita? Que eu encontro em quase todas as regiões do mundo. Então, aqui, dentro de todas essas hortaliças importantes, eu também tenho plantas que são invasoras importantes, plantas narcóticas, plantas venenosas, plantas farmacêuticas. Então, eu coloquei aqui, ó, a maioria é venenosa, porque a maioria delas contém compostos secundários do tipo esteroides ou tropano. E esses esteroides e tropanos é um tipo de veneno. E aí a gente começa a dividir os venenos, né? Quem são esses venenos? Então, a gente divide em subcategorias. São as plantas narcóticas, que são, por exemplo, o fumo. Narcótico é aquela que dá algum tipo de efeito mental. Então, o fumo é uma delas, a beladona é uma delas. Dependendo da quantidade, ela é uma planta farmacêutica também, medicinal. A beladona, que é venenosa, ela, dependendo da quantidade, ela é uma planta medicinal. O estramônio, a mesma coisa. E aí a gente tem grupos que essa quantidade de esteroides e tropanos, às vezes é só concentrada nas folhas, ou menos ainda, tem uma quantidade muito baixa. São as alimentares, as alimentícias de modo geral. Tomate, batata, pimentão, berinjela, pimenta e por aí vai. Eu tenho muitas plantas ornamentais e eu tenho plantas invasoras como o juá, a jurubeba, que é uma planta medicinal, mas que também é consumida como uma planta alimentícia e assim por diante. O que eu quero que vocês percebam é a diversidade dentro de uma única família. E aí, como é que eu reconheço?
Família Solanácea é bastante típica porque ela sempre tem essas folhas muito recortadas. Então, essa daqui é uma planta venenosa, que é a datura. A datura é chamada de saia branca, acho que eu tenho uma foto dela mais para frente. Ela é uma trepadeira lindíssima, mas que ela tem uma quantidade de esteroides muito grandes, que se consumida, ela deixa de ser narcótica, como já foi consumida no passado, e passa a ser uma planta venenosa importante, gerando uma série de consequências, podendo levar à morte. Então, essa folha toda recortada é muito típica de Solanácea. Eu tenho folhas com espinhos. Os espinhos aparecem na planta inteira. Geralmente, planta com espinho, ela já dá um aviso do que ela é. Ela dá um aviso de jeitão. Oh, não me consome porque eu não sou para isso. Então, as pimentas também. As pimentas fazem parte da família Solanaceae. Elas têm aquela picância que é dada por uma substância chamada capsaicina. É assim que fala, é difícil de falar, mas eu consigo. E aí, o padrão de flor. Então, esse padrão aqui de flor, a gente tem o quê? Essa corola dobradinha. Essa corola aplicada é muito típico de Solanaceae. Então, todas essas dobras na corola. Uma outra coisa muito típica de Solanaceae é essa antera. Então, eu tenho anteras muito proeminentes. Vocês conseguem perceber que ela quase não tem o filete, que é o cabinho da antera. É quase que só antera. E essa antera, eu falo gordinha, bem amarela, é muito típico de Solanaceae. A deiscência dessa antera é oricida. Isso é muito típico de Solanaceae. E essa é a datura, ou saia branca, que eu falei para vocês, que é uma planta venenosa bastante comum. A plantação de fumo. Então, a gente tem a produção de uma planta narcótica bastante importante, que é a nicociana, de onde se extrai a nicotina, que é uma das matérias-primas do cigarro e do cigarro os fumos de rolo e assim por diante. E aí a gente tem o destaque para a agricultura. Então, a gente tem as produções de tomate, de batata, e aí eu vou mostrar um filminho sobre o tomate para vocês. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Tomate é agro. Tomate é um dos alimentos mais consumidos no mundo. Na salada, no molho, no suco, grelhado, seco, tá na pizza, tá na macarronada. Ele também movimenta a economia. Em 2017, o faturamento do campo da indústria e do comércio chegou a 14 bilhões de reais. O Brasil hoje é autossuficiente na produção de tomate para a indústria. Tomate é tecnologia. Nas estufas já são produzidas novas variedades sem o uso de defensivos. Tomate é rico em potássio e vitaminas. É alimento indispensável. Tomate é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Maturata Friboi. Acertou na carne. Então, a gente tem as produções de tomate, como faz parte da agricultura familiar, é uma produção bastante importante. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre a batata. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Batata é agro. A batata é cultivada há milhares de anos na Cordilheira dos Andes. No século XVI, foi levada pelos colonizadores espanhóis para a Europa, onde ajudou a combater a fome. Hoje, a batata é um dos alimentos mais consumidos no mundo. No Brasil, ela é cultivada por 5.000 produtores. O faturamento no campo em 2017 chegou a 3,6 bilhões de reais. A batata também já movimenta grandes indústrias no país. A batata combina com carnes, vai bem nas tortas, frita, em purê, gratinada, na sopa e numa infinidade de pratos. Batata dá energia, tem ferro, cálcio e vitaminas. Batata é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio forte. Então, para vocês terem uma ideia de como a família Solanaceae ela é importante. E a gente tem invasoras. Então, a parte dos espinhos, isso é muito típico de Solanaceae, a folha toda recortada, ó, presença de espinhos distribuídas por toda a planta. Então, esses são os juás, de modo geral. Essa é uma outra planta invasora importante. Então, ela é esse daqui é o frutinho dela. Esse frutinho, ele é super tóxico, então
pode gerar intoxicação de gado, de cavalo, para criações, assim, a pasto é bastante importante, ela tem um potencial daninho bastante importante, então a gente tem que combater quando a gente encontra uma infestação desse tipo, porque o gado é atraído por esse tipo de planta, e por aí vai. A convolvulaceae, ela também tem o mesmo esquema de ter a pétalazinha dobrada. E qual é a diferença entre elas? Então, as duas têm folha alterna, as duas não têm estípulas, mas as convolvulaceae, elas têm uma característica que é muito fácil de ver, que é o látex. Então, ela tem o caule com floema interno com canais de laticíferos e esse látex leitoso. Então, é uma planta que tem uma quantidade bastante grande de látex. Então, essa é a principal diferença com Solanaceae. Solanaceae não tem látex, mas é uma série de plantas venenosas, e convolvulaceae tem látex. E aí, o que é engraçado, né? O que é interessante? Em Solanaceae, a gente tem uma quantidade absurda de plantas tóxicas. Em convolvulaceae, esse número é muito menor. E, geralmente, a gente associa plantas que têm látex para a parte de toxicidade. E não necessariamente a gente encontra isso. Só para vocês terem uma ideia. A corola também é dobrada, e aí a gente tem como principal produto alimentício a batata doce. Mas eu tenho plantas importantes aqui dentro que são invasoras muito comuns, como a corda de viola. A corda de viola é uma invasora comum e que pode gerar uma série de prejuízos para lavouras de um modo geral. Então, lembrando, né, uma diferença entre convolvulaceae e Solanaceae também. Solanaceae é a família da batata, e a batata é um caule que a gente consome, né? É um tipo de caule que é um tubérculo. A convolvulaceae, que é a batata doce, é uma raiz. Então, só para a gente ter uma ideia, a batata doce possui raízes comestíveis. Eu tenho espécies que são venenosas, eu tenho até plantas parasitas aqui dentro. Então, só para vocês terem uma ideia, olha lá a corolazinha dobrada. A folha é recortada, mas não é tanto quanto a de Solanaceae. Ela geralmente tem esse formatão aqui meio triangular da corola. Isso também é bem típico de convolvulaceae. E aqui mostrando a batata doce, é uma planta que tem látex. É só a gente perceber quando a gente descasca ali a batata doce, a gente vê ainda saindo látex até da raiz da planta. Um videozinho curto aqui sobre batata doce. Agricultores do município de Cajobi, no estado de São Paulo, investem no plantio da batata doce. Eles usam o sistema consorciado de culturas, ou seja, a batata doce divide o mesmo espaço com a laranja. Emergindo do solo, o cultivar que está sendo a aposta para aumentar o lucro dos agricultores de Cajobi, São Paulo. A batata doce é de primeira qualidade, tanto que Marco conseguiu uma produtividade acima da média. Neste ano, ele vai colher de 20 a 30 toneladas de batata por hectare. Fevereiro, março, abril, choveu abaixo da média, né? E só que, em contrapartida, maio, junho, julho, choveu acima da média dos meses, então compensou isso e não tivemos problema com a produtividade, não. É mais uma opção para o produtor, né? Inclusive para o pequeno produtor, que eu faço também parceria. Eu planto nas minhas terras, planto nas terras de terceiro, fazendo parceria, né? Então é mais uma opção de renda. No ano que vem, os produtores rurais irão colher 1.200 toneladas da raiz tuberosa. Bom negócio para aqueles que trabalham em sistema consorciado, já que nesta região, muitos produtores rurais estão sofrendo com a crise da citricultura. No momento agora vale a pena, porque a laranja, essa defasagem que ela deu, então já não está compensando mais laranja. Então compensa mais na batata doce que a laranja. Batata doce é 6 meses, daqui 6 meses já tem alguma produção. Há 3 anos atrás, no momento não foi muito bom, que o preço já estava meio defasado. Mas agora, nessa época, agora já melhorou bem. A raiz doce está garantindo a renda de pessoas de outros estados, como Lourivaldo.
que deixou o município de Santa Maria da Vitória, na Bahia, para trabalhar no cultivo da batata doce. Eu compro roupa, sapato, mando dinheiro para a Bahia. Após o preparo do solo, a batata doce é plantada pela rama, como explica o engenheiro agrônomo Marcos Augusto Pavani, da Casa da Agricultura de Cajobi. O plantio é bem simples, consiste em fazer o plantio das ramas no solo. Então, como nós podemos ver, essas ramas aqui com essas gemas, aqui uma gema aqui, é inserido no solo e fica sempre uma pontinha para fora. Irrigação. A irrigação é extremamente importante no começo da cultura, na implantação da batata doce, para estar auxiliando no enraizamento dessa rama. O solo para o plantio de batata doce ele não pode ser um solo muito argiloso, muito pesado, porque senão você tem um problema de qualidade de raiz. Você tem uma raiz que vai nascer torta e você tem um problema na colheita, você vai ter mais dano nessa raiz. A batata doce ela surgiu como uma alternativa para substituir plantio de cana e laranja. Ela é rentável, ela ajuda a aumentar a disponibilidade de emprego na cidade, ajuda a fixar o produtor rural, já que é uma cultura de agricultura familiar que demanda mão de obra, então ela é extremamente interessante do ponto de vista de fixação do homem no campo, de geração de emprego e de rentabilidade. Então, vocês viram como é importante esse outro tipo de cultura. Então, ela começou a ser estabelecida ali naquele local, no momento de crise de uma outra cultura, que a gente já viu, né? Das frutáceas, da citricultura, da laranja, do limão. E aí é uma alternativa interessante. Então, viu lá, é um produto da agricultura familiar e por aí vai. Então, essa daqui é a distribuição da família Convolvulaceae. E aí a gente tem plantas importantes também. Essa daqui é uma planta holoparasita. Esse é o cipó chumbo, do gênero Cuscuta. Esse cipó chumbo, holoparasita, significa parasita total. Ele é totalmente dependente do seu hospedeiro. Repara que a planta não é verde, ela é amarelinha, né? Parece fios de ovos, o pessoal fala. E ela não ser verde denota a qualidade de parasitismo dela. Ela é holoparasita, ela depende exclusivamente do hospedeiro, ela nem faz fotossíntese. Ela suga ali diretamente do hospedeiro a seiva elaborada para sobreviver. A ordem Solanalis já foi, aí a gente vai para a ordem Gentianalis. A ordem Gentianalis, a gente tem 5 famílias aqui dentro, cerca de 14 mil espécies, e aí a gente já tem lá a característica das asterídeas azul, que é de folha oposta. A gente já não vê mais aquela dobrinha na pétala, então eu não tenho corola aplicada aqui. Eu tenho bastante presença de estípulas para todo mundo que está aqui dentro. E aí, quem que a gente tem de famílias? Eu tenho como principal representante a família Rubiaceae. É uma família muito fácil de identificar a família, porque além de ter folha oposta, que é típico da ordem, ela tem sempre estípulas entre os pecíolos, por isso que chama estípula interpeciolar, e tem ovário ínfero também. E uma outra família que a gente vai estudar é a família Apocinaceae. E a Apocinaceae já é uma família que tem látex, então a gente consegue ver a diferença entre elas. Essa daqui não tem látex, essa daqui tem látex, e assim por diante. E a cabeça do estigma, ela é diferente também. Só um instante. Passou. Família Rubiaceae é a família mais importante aqui da ordem, é a família do café, da Ixora, que é uma planta ornamental bastante comum, do genipapo, da moçaína, que também é uma outra planta ornamental comum, da gardênia, que também é uma outra planta ornamental muito comum, e aí de algumas plantas diferentes, como por exemplo do quinino, que é uma planta em que se extrai a quinina dessa planta, por isso que a planta chama quinino, para o tratamento de malária. E daí pecacuanha, que é uma planta que não é brasileira, mas que ela era uma planta que a gente chamava de vomitório. O que é o tal do vomitório, né? Antigamente, a gente não tinha uma medicina muito desenvolvida. Então, quando a pessoa estava passando mal, com algum tipo de intoxicação,
dava esse pecaconha para ela tomar, para ela vomitar, e aí tirar o que estava fazendo mal. Então, só para vocês terem uma ideia qual é o padrão. E aí, toda rubiácea tem folha oposta, com estípula interpeciolar e ovário ínfero. E aí, depois eu volto aqui, o que é isso? Folha oposta, ó. Sempre 2 folhas por nó. Olha a estípula entre um pecíolo e outro. Essa é a estípula interpeciolar. E o ovário, olha, é pequenininho, ó. Lá embaixo, esse ovário, ele é sempre ínfero com 2 lóbulos. Isso é rubiáceo. A gente tem o café, que é a planta mais importante da família, mas eu tenho plantas dentro do grupo, além do café, que é uma planta com uma importância agronômica muito importante, eu tenho plantas do gênero Cinchona, né, que é ali do quinino, para tratamento de malária. Então, a gente tem princípios medicinais nas plantas. A gente tem, por exemplo, plantas do gênero Psicótria. O gênero Psicótria, ele já dá uma ideia do que ele é. Ele é uma planta que tem efeitos narcóticos, efeitos neurológicos. Então, é uma planta tóxica bastante importante. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vai estar lá na frente, mas o chá do Daime, que é aquele pessoal, aquele chá que aquela pessoa daquela religião toma, né, para abrir a mente, receber os espíritos e por aí vai, ele é uma mistura de 3 plantas e uma delas é uma plantinha do gênero Psicótria, que ela tem efeito neurológico. E eu tenho uma série de plantas daninhas agropecuária. Plantas do gênero Borreria, Richardia, Dioide e assim por diante. O que é importante? Há um tempo atrás, a professora Carmen Robeto, provavelmente ela dá aula de bioquímica para vocês. Se não é para vocês, é para outro curso, já não tenho certeza. A professora Carmen, ela trabalha com abelhas, com mel. Ela tem um trabalho importante com os apicultores aqui da cidade, de qualidade do mel. E há um tempo atrás, os apicultores reclamavam que o mel estava ficando com um cheiro ruim. E esse cheiro ruim deixava de tornar esse mel vendável. Ninguém vai querer comprar o mel fedorento, por exemplo. Ninguém quer. E aí ela foi pesquisar, porque o mel é uma composição, uma manipulação ali do pólen que as abelhas trazem, e aí descobriu que esse cheiro ruim era por conta do pólen dessa plantinha aqui, que é uma planta invasora bastante comum, que é o gênero Borreria. E era o gênero Borreria, esse pólen, depois que misturado com os outros, gerava uma substância chamada escatol, se eu não me engano, e essa substância que dava o cheiro ruim do mel, era um cheiro de esterco. E aí ninguém comprava o mel. E aí qual era o que esse apicultor tinha que fazer? Era identificar a planta perto das colmeias e tirar. E aí a gente fez um trabalho de mostrar para os apicultores como que era essa planta, para ele aprender a identificar e retirar essa planta ali de perto das colmeias. E aí, depois de um tempo, porque essa borreira, ela é uma planta cosmopolita, uma invasora muito comum, mas ela tem, como a gente pode falar, surtos de população, né? Aí tem uma época do ano, ela vem, produz um monte, depois ela diminui a população. E era geralmente quando estava no pico da população que o mel, ele deixava de ser vendável, ficava ruim. E aí foi um trabalho bastante interessante em parceria com a professora Carmen, na identificação dessa plantinha com os apicultores. Então, só para vocês terem uma ideia como a gente tem coisas diferentes envolvendo ali a agricultura. Então, esse daqui eu já mostrei. E aí a gente pode mostrar essas características. Só para mostrar de novo, né? As folhas sempre opostas e as estípulas entre os pecíolos. Isso é muito fácil de ver e muito fácil de identificar em rubiácea. A gente tem uma série de polinizadores. A maioria dos polinizadores de rubiácea são borboletas, mas eu tenho abelhas também. Então, essas florzinhas bem fininhas com tubo comprido, ó, essa daqui é uma ixora, essa daqui também. Plantas ornamentais muito comuns para jardim. Então, a gente tem como polinizadores as borboletas, de modo geral. E aí, só para mostrar um pouquinho do café. Então, a gente tem pelo menos 2 variedades, né, de café. A gente tem mais, mas basicamente a gente tem o arábica e o robusta espalhados pelo mundo.
Então, a gente tem visto deles como é que eles estão distribuídos no cultivo pelo mundo. E para mostrar de onde que veio o café no Brasil, né? Então, o café entrou no Brasil pela Guiana Francesa, e aí tentou se produzir ele no Pará, ele chegou na região norte do Brasil em 1727, e aí ele foi pulando de um lugar para outro, porque o Pará não tinha o solo ideal, a temperatura ideal, as condições ideais para o cultivo. E aí foi-se para o Nordeste. No Nordeste também não se deu muito bem, até chegar na Bahia. E na Bahia, a condição climática já era um pouco melhor. E aí a gente tem o quê? A expansão desse café para o interior do país. Até que ele se estabeleceu no grande eixo produtor de café, que é entre São Paulo e Minas, que são onde a gente tem a condição ideal para o plantio de café. Então, isso daqui é para mostrar a propaganda, né? Então, essa daqui é uma propaganda de uma fazenda de café lá para fora, para trazer investidor de fora. Então, ele mostra o porquê que a fazenda dele é boa, porque tem fácil acesso à rodovia para escoamento da produção, tem o clima e o solo favoráveis, ele está tentando chamar um investidor de fora, e é muito bacana. Essa é uma propaganda dessa fazenda lá fora. Então, aí mostra também um pouquinho como é que se deu a marcha do café, principalmente no estado de São Paulo. Então, entrou pelo litoral, mas se estabeleceu mesmo no interior, na parte noroeste do estado. Opa! Deixa eu passar aqui pelo Enter, que é mais fácil. Até a gente ter o processamento do café. Então, a gente tem fruto, que a gente separa a polpa e a semente, e aí vai até pegar a semente, secar, torrar, moer, até a gente extrair esse café na bebida. Só para fazer um panorama do café. A gente tem dados de como a produção do café, ela teve um ápice em 2005, começou a cair em 2006, mas em 2012 ela voltou a subir. E aí, não sei se vocês sabem, mas o café brasileiro, ele é um café bastante importante. Ele sempre foi um dos principais produtos de exportação do Brasil. Já foi considerado o melhor café do mundo. Hoje em dia, ele é um dos melhores, mas não é o melhor. Eles falam que o café colombiano é o melhor do mundo. Então, a gente tem o mercado. O café que a gente consome aqui no nosso país, ele é lixo, porque ele não é só o café. Então, é café, pedaço de galho, pedaço de folha, fruta, por aí vai. O café exportação é um café diferenciado. Então, para mostrar um pouquinho aqui sobre o café. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Café é agro. Está na história da agricultura brasileira. Está no topo da produção mundial. Número 1 do mundo também na exportação. Receita de 6 bilhões de dólares em 2015. Uma em cada 4 sacas já é de café especial. Está no crescimento. Em 2016, a renda das propriedades vai aumentar. O café está na xícara, está na casa, está na vida dos brasileiros. Está no emprego de 3 milhões de pessoas no Brasil. Café está na nossa cultura, está no nosso futuro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Está na Globo. Então, para mostrar um pouquinho da importância, um panorama rápido aqui da importância do café para a economia do país. E uma outra família dentro da ordem de Gentianalis, eu gosto de dar ela, apesar da gente ter poucas plantas com importância alimentícia, tirando a peroba, mas eu tenho plantas ornamentais muito comuns e muito utilizadas de modo geral. E eu gosto da família Pocinacea porque é uma família que eu sempre trago para aula prática. Uma família bastante abundante, a gente encontra bastante por aí, então é uma família muito presente, por isso eu trago para a agronomia para estudar. A gente tem a peroba aqui, como uma planta importante da indústria madeireira, as mangabas como alimentícia e todas essas outras, Maria Sem Vergonha, alamanda, espirradeira, jasmim, manga, como plantas ornamentais muito importantes. E aí, seguindo o padrão, eu tenho uma série de plantas invasoras e tóxicas na família. Então, aqui a gente já tem a presença de látex. Então, o látex é muito presente aqui.
A gente sempre tem 2 carpelos, e o que é interessante? A gente tem os ovários separados, então esse gineceu, ele é diário e carpelar, mas eu tenho um único estilete para esses 2 ovários e um estigma. Então, muitas vezes a gente acha que esse gineceu, ele é gamo-carpelar, mas não é, os ovários são soltos entre si, mas ele tem um estilete só. E o estigma é diferente, ele parece um carretel. Essa cabeça tem uma substância chamada vicina, que é o que cola. Então, na hora que você pega ali o gineceu, você consegue, o seu dedo fica grudado na pontinha do gineceu, porque essa vicina é como se fosse uma cola, que é para grudar mesmo o grão de pólen que vem trazido ali pelos polinizadores. As folhas são simples e opostas, não tem estípula. E aí, essa é uma diferença importante para o rubiáceo. Além do látex, que aqui tem, rubiáceo não tem. Então, a gente tem plantas importantes, essa daqui é uma lavanda ornamental muito comum, muito utilizados em pergolados, revestimento de muro, porque ela é uma trepadeira. Esse daqui é o gênero Cataranthus, né? Que são as Marias sem vergonha, muito comum para ornamentação de jardins. Dentro do Cataranthus e do gênero do grupo das vincas, de modo geral, a gente tem a produção de drogas contra a leucemia. Então, eu tenho plantas medicinais aqui também. Eu tenho essas 2 plantinhas que, antigamente, a Pocinaceae e a Asclepiadaceae eram famílias distintas. Hoje, elas estão unidas numa família só. Esses tropantos aqui, que é uma planta que tem princípios utilizados no tratamento de doenças cardíacas. A Rauvolfia, para tratamento de hipertensão. Então, eu tenho plantas medicinais aqui dentro da família. E eu tenho outras plantas. Então, quem assistiu o filme lá da Flor Fatal, viu que tinha uma plantinha que parecia outra, e que as abelhas vinham procurar lá, as borboletas vinham procurar o néctar, e essas eram plantas vazias, é uma Asclepiadaceae. Ela tem pólen, não é igual a poeirinha, é igual de orquídea. Ela tem polínia também. Eu tenho chapéu de Napoleão, muito utilizado na arborização urbana. E por aí vai. Então, a gente tem mais plantas ornamentais nessa família. E, finalmente, a gente chega ao final das Asterídeas 1 com a ordem que dá o nome para a Asterídeas 1, que são as lamídeas. Então, dentro aqui, a gente tem a ordem Lamialis. E aí, a gente tem uma série de características para a ordem. A gente tem reserva de oligosacarídeos, estômatos diacíticos e assim por diante. E eu tenho todas essas famílias aqui dentro. Essas são as principais, eu tenho mais. Bignoniaceae, Plantaginácea, Acantácea, Verbenácea, Lamiácea, Scrofulariaceae, Generiaceae. A gente vai estudar Bignoniaceae, Verbenácea e Lamiácea. 3 famílias aqui dentro. Então, a gente tem Lamiácea, Bignoniaceae, Verbenácea, são famílias que a gente vai estudar aqui dentro. E a gente começa com Bignoniaceae, que é a família dos ipês. E os ipês, eles são muito importantes para o Brasil. Além do ipê ser o ipê amarelo ser a árvore símbolo do Brasil, muita gente acha que é o pau-brasil. O pau-brasil é a árvore que deu o nome ao país. A árvore símbolo do Brasil é o ipê amarelo, que acontece por todo o Brasil. Então, é uma planta que tem distribuição ali por todo o Brasil, e por isso ela foi escolhida como árvore símbolo do Brasil. E a família Bignoniaceae também não é uma família difícil de se identificar. Primeiro, eu tenho folha composta. Folha composta e oposta, lembra? A gente está dentro das Asterídeas 1, por isso que a gente tem folhas opostas. Então, folha composta, oposta, e eu tenho sementes aladas ali dentro. Uma outra característica que vale para quase todo mundo dentro de Bignoniaceae é o padrão de flor. Então, a gente tem folhas compostas desse padrão digitado, que é típico dos ipês, mas eu tenho também em forma de pina, né, imparipinada ou paripinada. E eu tenho o padrão da flor. O padrão da flor é muito típico de Bignoniaceae, porque elas têm esses estames que a gente chama de dínamos. 2 estames grandes, 2 estames pequenos, e um estamezinho que surge aqui embaixo, que é o que a gente chama de estaminódio. É um estame que não tem antera, é só um filetezinho, ele é um estame sem função. Por isso que ele não entra na conta. Então, se eu fosse falar,
As bignoniáceas, elas são flores oligostêmones, menos estame que pétala, porque ela tem 5 pétalas e 4 estames. Esse estigma achatadinho, parece uma folhinha. Se vocês olharem de perto e apertar, vocês vão ver que ele é dividido em 2, para mostrar, também é bem típico de bignoniácea. Desculpa. E a gente tem, desculpa. Eita, socorro. E a gente tem esse frutão, que parece uma vagem à primeira vista, né? Mas é um fruto que a gente tem uma estrutura central, chama cílico esse fruto. A gente tem uma estrutura central com um monte de sementinha alada, que é o que a gente encontra aqui nos ipês. O padrão das flores de bignoniácea, eu vou mostrar aqui do cipó de São João, mas vale para todas elas, para os ipês. A gente sempre tem 3 pétalas para baixo e 2 para cima. Isso mostra a simetria que a gente chama de zigomorfa. Cipó de São João é uma planta muito típica. É uma planta invasora muito comum, que a gente encontra pelo país inteiro. Então, chega lá junho, julho, às vezes até um pouquinho antes, maio, final de maio, já começa a florescer. A gente enxerga tudo quanto é terreno baldio, tudo quanto é cerca, o cipó de São João. É uma planta melífera bastante importante também. Os jacarandás, que tem essa florzinha roxa também, é muito bonito. Tem na UFMT ali perto do bloco dos professores. E os ipês. E aí uma curiosidade, né? A gente tem ipês amarelos, ipê rosa, ipê branco, ipê roxo, e o mais raro de todos é o ipê verde. Esse é super raro de ser encontrado. Mas a gente encontra os 5 tipos espalhados no Brasil. Só uma curiosidade também, os ipês, antigamente, eles pertenciam a um gênero que se chamava tabebuia. O gênero tabebuia era o que reunia os ipês. Hoje a gente tem 2 gêneros, né? Os ipês, eles foram transferidos para um gênero chamado Androanthus, exceto, se eu não me engano, o ipê amarelo. O ipê amarelo continua tabebuia, ou é o branco, agora eu não tenho certeza. Um deles continua tabebuia, os demais viraram todos Androanthus. Olha lá que bonito, olha o tanto que você pode encontrar na cerca. E um videozinho sobre ipê roxo. Então, para mostrar não só o potencial ornamental da árvore, olá, caros amigos que mas o acompanham nosso potencial canal, medicinal. Autor da Própria Saúde, estou aqui para mais uma dica de plantas medicinais para você. E hoje nós vamos falar do ipê roxo. E o ipê roxo é uma árvore sensacional, com incríveis propriedades medicinais. A casca da árvore do ipê roxo, que é essa parte aqui externa dela, você vai retirar essa casca e vai fazer o chá. Esse chá tem excelente ação para cicatrização, como antibiótico e para combater o câncer, em associação com folhas de graviola, em associação com crajiru, em associação com melão de São Caetano. O ipê roxo é um potente quimioterápico é outra e tem excelentes resultados no tratamento do câncer também. Essa é mais uma dica de plantas medicinais com o autor da Própria Saúde. E aí eu vou deixar parar por aqui, só para vocês terem uma ideia de que a gente não tem só o potencial ornamental para a arborização urbana dos ipês, mas eu também tenho plantas medicinais aqui dentro. E a família que dá o nome, a ordem, né, Lamiares, que dá o nome ao clado Lamídeas, é a família Lamiaceae. E Lamiaceae, eu gosto de falar que é a família das cheirosas. Então, a família Lamiaceae é a família que a gente tem uma quantidade absurda de óleos essenciais. Por que são as cheirosas? São aquelas ervas que dão gosto na comida. Então, eu tenho sálvia, erva cidreira, orégano, alecrim, hortelã, menta, manjericão, manjerona. Todas elas são as cheirosas, né? A gente tem a lavanda, que é a essência mais utilizada no mundo. A lavanda é utilizada de perfume a desinfetante. É a essência mais utilizada no mundo. Eu tenho boldo, que é cheiroso também, ou não, né? Que tem, a gente usa ele para o tratamento do fígado e assim por diante. E eu também tenho plantas aqui dentro com potencial madeireiro. Então, para vocês terem uma ideia, ó, óleos essenciais. E a família Lamiaceae também não é muito difícil de se identificar. Primeiro, a sinapomorfia são só os 2 óvulos por carpelo, mas a gente consegue perceber algumas características, principalmente no caule quadrado.
Então, na hora que a gente pega o caule de todas essas plantas, ele é bem quadradinho, ele não é circular, como da maioria das plantas. Ele é bem quadradinho. A gente tem folha oposta, sem estípula, e aí eu vou mostrar. Também tem estames do tipo de dínamos, com a corola bilabiada, que é sempre 3 para baixo e 2 para cima. E eu acho que esse padrão de lamiace, acho que mostra bastante. Então, o que eu tenho de características? As folhas opostas. Essa corola, que tem 5 pétalas, então eu tenho 2 para cima e 3 para baixo, depende do jeito que eu olho a flor, né? A gente tem os estames de dínamos aqui dentro. E eu tenho esse ovário, que são 2 lóculos, mas que parecem 4, porque tem um falso septo no meio que divide os dois. Então dá a impressão que eu tenho ali 4 lóculos, mas eu tenho só 2. E as 5 sépalas unidas, olha lá o caule como ele é bem quadradinho no corte transversal. Ela tem uma quantidade muito grande de óleos essenciais, como geraniol, mentol, limoneno, carbono e cânfora. São terpenoides. A sálvia, o boldo, são as cheirosas do grupo. O orégano, a hortelã, a menta. Só para vocês terem uma ideia, existem pelo menos 25 tipos de hortelã ou menta. Então, a gente tem uma diversidade muito grande. Ah, mas qual hortelã que é? Então, geralmente a gente fala hortelã da folha miúda, hortelã da folha grande, a hortelã pimenta, e assim por diante. A gente vai dando nomes populares para essas variações. A gente tem o coleus, que é uma planta ornamental muito utilizada em jardins. Então, todas essas são utilizadas na alimentação, essa é uma ornamental. A lavanda, que é a planta mais utilizada no mundo para produção de óleos essenciais, para dar cheiro nas coisas. A erva cidreira, que é uma planta medicinal importante, ela tem poder calmante. O alecrim, que também faz parte ali dos temperos que a gente usa na alimentação. E aí a gente tem outras plantas. Então a gente tem todas as cheirosas e a gente tem também, por exemplo, a teca. Então a teca, ela tem, já teve mais aqui em Mato Grosso, hoje tem menos, mas ainda tem bastante, né? Plantações de teca. Repara, olha lá como ela é lamiace, olha como o caule é bem quadradinho no corte transversal. Muito utilizada na construção naval. Então, a gente tem uma árvore madeireira com bastante valor agregado aqui dentro. E aí eu vou mostrar um videozinho sobre madeira. Aqui vai ter a castanheira, vai ter a teca, vai ter o mogno. São famílias diferentes, mas só para vocês terem uma ideia da importância da madeira ali, no caso da teca. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Madeira é agro. O Brasil tem 7 milhões de hectares de florestas plantadas. Do eucalipto vem a celulose, que está no papel e na embalagem. O país é o maior exportador dessa matéria-prima. Em 2015, campo e indústria faturaram 69 bilhões de reais. Madeira está na escola, está na carteira, no lápis, no livro, no caderno. Madeira é a lenha da pizzaria e está na escada, no assoalho, na janela. Cedro, mogno, teca, paricá. O cultivo dessas árvores abastece a indústria de móveis. E cada árvore plantada diminui a procura de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Madeira é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, a gente se encaminha pro final, que são as asterídeas 2, ou campanulídeas. Ah, eu falei que eu ia falar de verbenácea. Tá, deixa eu voltar aqui. Por que eu não falei de verbenácea aqui? Verbenácea, eu ia falar da teca, e a teca ela foi transferida de verbenácea para lamiácea. Então, a gente vai começar as asterídeas 2. E aí, lembra? As asterídeas 1 tinha a folha oposta e o ovário súpero. As asterídeas 2 não é sinapomorfia, mas a gente tem uma série de representantes com folha alterna e ovário ínfero. E aí a gente tem todas essas sinapomorfias para essas 4 ordens aqui dentro.
Das 4 ordens, a gente vai estudar 3. Aquifolialis, Apialis e Asteralis. Então, a gente vai com a primeira. Desculpa. Aquifolialis, uma família, um gênero de cerca de 400 espécies. E a família Aquifoliaceae, que é a família da erva mate. Muito produzida no sul e no Mato Grosso do Sul também. A gente tem essa produção ali da erva mate aqui no Brasil. A gente tem estípulas pequenininhas, mas é muita estípula, todas elas muito pequenas. E o fruto é uma drupa colorida. Como que eu reconheço? Eu gosto desse guia de campo. Folha simples, alterna, com estípulas redondinhas, que é geralmente ovovada, e margem seriada. Uma casca interna arenosa. Então, esse daqui é o jeitão da Aquifoliaceae. Tem essa margem que a gente chama de denticulada. Então, a gente tem alguns dentes aqui na margem foliar, e essa florzinha bastante diminuta, muito típica aqui da erva mate, que vai gerar esse